Olá, bem-vindo ao Inteiro Teor. Nesta edição, reportagens mostram a atuação da Justiça Federal da Primeira Região para assegurar o direito à saúde. TRF1 garante indenização por danos morais a portador da síndrome da talidomida. Cidadão que desenvolveu câncer de próstata após contato com o Césio 137 vai receber indenização e pensão vitalícia. E como a pandemia afetou a vida de quem toma remédios controlados que dependem de receita e não podem ser adquiridos pela internet. Acompanhe a partir de agora. Desde 1997, é proibida a utilização do remédio talidomida por mulheres em idade fértil. Mas nem sempre foi assim. Ainda nos anos 50, o uso indiscriminado da substância fez muitas vítimas. E as consequências desse descaso ainda chegam aos tribunais. Os anos 60 ficaram marcados na memória de muita gente de forma negativa, pois foi quando começaram a aparecer graves efeitos colaterais nos bebês cujas mães usaram o medicamento alemão talidomida. Indicado para os enjoos comuns na gravidez, o remédio vinha sendo comercializado desde a década anterior em 146 países, inclusive no Brasil, sem exigência de prescrição médica como uma opção segura. Os efeitos estavam relacionados ao desenvolvimento do feto. Efeitos tão drásticos que podiam chegar até ao abortamento do bebezinho em desenvolvimento. Então, além disso, as crianças que foram a geração da talidomida foram crianças nascidas com defeitos congênitos, múltiplos de formação de membros, na grande maioria dos casos. Pessoas como Isabel, Hércules e tantos outros, todos vítimas da talidomida, nasceram com malformação congênita, membros encurtados ou outras alterações. O diagnóstico é fechado a partir de uma história clínica bem caracterizada, assim como um exame físico compatível com o que é descrito com essa síndrome. Muitas vezes pode ser necessário também a avaliação genética. Nasci em 1962, numa época em que essa droga, a talidomida, foi enviada pela Alemanha pelo Brasil e fez um acordo com laboratórios aqui e que começaram a produzir. Quando criança, sempre passamos bastante trabalho, porque sendo diferente, acontece que as outras crianças sempre imitam, brincam, debocham e até se aproveitam da diferença e da dificuldade para poder se sobressair. O preconceito foi só um dos desafios enfrentados por Isabel, que apesar das dificuldades, se formou em Direito e se encontrou na arte. Com o passar dos anos, a gente fez muito esforço para tudo que vai fazer. Eu vou mostrar meus braços, que estão aqui. Ó, essa mão aqui é uma mão muito comum na talidomida. Com a idade, começa a doer o corpo, mas de uma maneira absurda. Nós, hoje em dia, eu estou com 58 anos, temos sentido uma dor muito, muito grande. Por lei, ela e todas as outras vítimas da talidomida têm direitos garantidos, como explica este advogado. O portador da síndrome da talidomida, ele tem dois principais direitos inerentes à sua síndrome. O primeiro seria uma pensão vitalícia e o segundo seria uma indenização por danos morais. A pensão vitalícia ela é concedida pelo INSS e o seu valor varia de R$ 1.000 a R$ 8.000, de acordo com o grau da sua doença. A indenização por danos morais também varia de acordo com a pontuação. É uma indenização que é paga em parcela única de 50 a 400 mil reais. Mas, apesar das garantias legais, um homem precisou procurar a justiça em Minas Gerais para ter assegurado o direito à indenização por danos morais. A União se negava a pagar a indenização pelo dano moral. Essa indenização por dano moral para as vítimas de talidomida ela foi reconhecida pela Lei 12.190 de 2010. E, em virtude dessa negativa, nós tivemos que recorrer à Justiça Federal. Além disso, foi feita uma perícia técnica e que confirmou
que as lesões, as deformidades que o seu Zé Maria tinha e tem ainda, evidentemente, elas decorrem realmente, elas são compatíveis com o uso de talidomida pela mãe durante a gestação. O caso foi analisado recentemente pela primeira turma do TRF1, que reconheceu que as deformidades do autor são decorrentes do uso indevido da talidomida pela mãe dele na gravidez e manteve o valor de R$ 150 mil a título de indenização. A talidomida foi retirada de circulação em 1961 por todos os países, com exceção do Brasil, que só baniu o medicamento 4 anos depois. O remédio continua sendo utilizado no tratamento de outras doenças, mas seu uso por mulheres em idade fértil é proibido. A talidomida hoje é um medicamento com uso extremamente restrito, tá certo? E controlado. Os pacientes que vão fazer o uso dessa medicação, eles assinam um termo de responsabilidade e um termo de consentimento, onde eles estão ali cientes de que não pode haver período gestacional, porque o risco para defeitos congênitos é altíssimo. Com tantas experiências que fazem na medicina, espero que não aconteçam outros casos assim, porque realmente não é fácil, não é fácil. A venda de antidepressivos e estabilizadores de humor teve aumento expressivo desde o início da pandemia, um crescimento de 17% de 2019 para 2020, segundo o Conselho Federal de Farmácias. Esse panorama levantou uma questão: como atender essas pessoas e, ao mesmo tempo, diminuir o deslocamento para consultórios e farmácias? Acompanhe comigo. A comercialização de remédios controlados, os chamados tarjas pretas, é restrita, segue normas como a Portaria 344 do Ministério da Saúde e a Resolução 44 de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É o que explica o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Farid Buitrago. Essa legislação visa proteger os pacientes e a comercialização desses medicamentos porque eles fazem riscos à saúde das pessoas quando são comercializados de forma indevida. A legislação proíbe o comércio desse tipo de medicamentos via internet sem as respectivas receitas. O médico salienta que os remédios controlados precisam ser receitados por profissionais inscritos nos conselhos de medicina e que o paciente pode correr riscos se adquirir o produto sem receita pela internet. O Conselho Regional de Medicina recomenda que não adquiram produtos via internet se não são fornecidos por uma farmácia, uma drogaria legalmente habilitada. Mas as restrições vêm sendo questionadas. Uma empresa do setor farmacêutico, por exemplo, chegou a entrar na Justiça Federal em Brasília, sustentando que as normas, ao coibirem a venda remota de substâncias especiais, extrapolam o poder regulamentador do Ministério da Saúde e da Anvisa, prejudicando a liberdade econômica. Como a Justiça no DF negou o pedido da farmacêutica para continuar comercializando remédios controlados pela internet, o caso foi parar na 5ª turma do TRF da Primeira Região. No recurso, a empresa acrescentou a alegação de que a comercialização via internet não significa necessariamente desatenção ao paciente, que pode se comunicar com o farmacêutico por via remota, e que tal transação não impede a fiscalização sanitária e favorece os pacientes com dificuldade de locomoção. No TRF1, o recurso teve como relator o desembargador federal Souza Prudente. Nem ele nem os demais membros do colegiado encontraram reparos a fazer na decisão da primeira instância, o que significa dizer que as normas federais são válidas, com amparo na Constituição Federal, e que o pedido para comercialização dos tarja preta pela internet permanece negado. Para Prudente, por se tratar de medicamento de controle especial, as normas diferenciadas e restritas devem permanecer, não representando limite ao livre comércio e à concorrência. Vamos fazer o intervalo agora. Na volta, você vai ver.
Pensão vitalícia e indenização é o que vai receber cidadão que teve contato com o Césio 137 no acidente radioativo que ocorreu em Goiânia. Acompanhe em instantes. A gente não demora. Dois catadores de material reciclável encontram um aparelho no prédio abandonado de uma clínica de radiologia. A dupla vende o objeto para um ferro velho, onde a cápsula é aberta e um pó azul brilhante acaba sendo exposto. Era o Césio 137 que causou mortes, doenças e uma série de outros impactos a centenas de pessoas em Goiânia, capital de Goiás. Até hoje, há quem procure a justiça para demonstrar danos sofridos em virtude do contato com o elemento radioativo. Em 1987, Goiânia virou notícia no mundo inteiro. Foi após o acidente com o Césio 137, um dos maiores desastres radiológicos da história. Tudo começou com o descarte incorreto de um aparelho de radioterapia por um antigo hospital. O equipamento foi encontrado e vendido para o ferro velho de Devair, irmão de Odesson Ferreira. Fui fazer uma visita ao Devair e ele me apresentou aquele aparelho, ele me apresentou aquele objeto, dizendo que à noite aquilo emitia uma luz muito linda, magnetizante, muito atraente. E ele tinha interesse em tirar uma pedrinha daquilo ali e mandar fazer um anel e presentear a esposa. Então ele me ofereceu um fragmento, um pedaço, dizendo que eu podia levar para casa e fazer bom uso daquilo. Só que, com uma ferramenta, uma chave de fenda, eu enfiei naquele orifício daquele aparelho e tirei fragmentozinho. Eu não tive interesse porque ao fazer esse movimento aqui na palma da mão, aquilo virou pó, dissolveu. Eu limpei as mãos e falei, não, meu irmão, isso aqui não presta para nada não, joga isso fora. Ali havia um composto químico altamente radioativo, o cloreto de Césio 137. Ninguém sabia que aquela luz tão bonita seria capaz de causar uma tragédia. 249 pessoas acabaram contaminadas, 14 delas ficaram em estado grave, 4 morreram, 8 desenvolveram a síndrome aguda da radiação, 14 tiveram falência de medula óssea e uma precisou amputar o antebraço. Odesson foi uma das vítimas do acidente radioativo aos 32 anos. No dia 30, o dorso da minha mão esquerda estava muito inchado, escurecido, os dedos bastante inchados. Na palma da mão, uma bolha vermelha e doía muito. Os 2 dedos, indicador e polegar da mão direita, da mesma forma, muito inchados e também coçava bastante, doía bastante. Eu pedi licença ao diretor da empresa para que eu fosse procurar um médico. Pouco depois, soube que parte da família dele já estava internada e isolada e recebeu a notícia de que o material era radioativo. No dia 23 de outubro, 2 pessoas faleceram no mesmo dia. No dia 23 morreram a Leide das Neves, minha sobrinha, e a minha cunhada, Maria Gabriela, esposa do Devair, também outro irmão meu. No dia 26 morreu mais um rapaz e no dia 28 outro rapaz. Esses 2 rapazes eram funcionários do Ferro Velho, eram funcionários do Devair. Então eles morreram, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, eles sofreram síndrome aguda da radiação. Por lei, todas as vítimas desse acidente têm direitos garantidos, como explica este advogado. As pessoas que foram radiolesionadas pelo acidente radiológico com o Césio 137 fazem jus à isenção do imposto de renda. Isso porque a lei considera como doença grave a contaminação por radiação. Outro direito que as vítimas do Césio 137 também têm é com relação à pensão estadual federal, que foi marcada pela Lei 9.425 de 96. Também faz jus ao recebimento da pensão estadual vitalícia estatuída pela Lei 14.226 de 2002. Para isso, a pessoa deve comprovar que é portadora de algum tipo de doença crônica ou grave. Odesson afirma que mais de 100 pessoas morreram, algumas com câncer, mas sempre com a dificuldade de determinar se a doença se desenvolveu por causa do contato com o Césio. Por isso, há casos que só são resolvidos na justiça,
como o de um homem com câncer de próstata e lesão necrótica no olho direito, que entrou com uma ação para garantir pensão vitalícia e indenização por dano moral. Segundo ele, as enfermidades foram por exposição ao material radioativo. A questão foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A sexta turma considerou que o cidadão trabalhou no canteiro de obras da Comissão Nacional de Energia Nuclear, fazendo a remoção de rejeitos do Césio 137, o que evidencia seu contato com o elemento. E há estudos relacionando o câncer de próstata com radiação ionizante. Para o colegiado, a avaliação do conjunto probatório permite associar o acidente ambiental à doença e, por isso, ele tem direito à indenização, sendo aplicável, no caso, a teoria da redução do módulo da prova, já que não é possível ter plena convicção de que as enfermidades têm como causa exclusiva a contaminação pelo Césio 137. Preconceito a gente sofreu muito no início, né? Passavam pessoas lá na rua, no hospital, em frente ao hospital, gritavam, seus irradiados, seus contaminados, e falavam um monte de besteira. O meu irmão da Evaí foi ameaçado por um médico e disse que estava com um câncer na coluna e que o culpado daquilo era o da Evaí, que havia comprado aquele material radioativo. E hoje a gente fica por aqui. Você pode acompanhar outras notícias sobre a atuação do TRF da Primeira Região no portal e também nas redes sociais do TRF1. Obrigado por sua companhia e até o próximo Inteiro Teor.